Sejam muito bem-vindas a mais um programa Vida com Qualidade. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e eu estou aqui com a missão de ensinar vocês, nutricionistas e futuros nutricionistas, a ajudarem o paciente oncológico de maneira segura, tornando-se referência profissional na sua região, nessa área, e ainda por cima conquistando a sua estabilidade financeira. Para quem é novo por aqui, o programa Vida com Qualidade é um quadro semanal, né? Um programa ao vivo, aqui uma live, que eu faço com nutricionistas, estudantes de nutrição, trazendo sempre um tema bacana sobre a área da nutrição oncológica, para que vocês possam se sentirem mais seguros ao atender um paciente oncológico, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Depois de um tempinho, depois da Semana da Nutrição Oncológica que não teve o programa Vida com Qualidade, estamos de volta. E hoje eu resolvi trazer um tema, de certa forma, polêmico, né? Utilizando uma estratégia que alguns profissionais falam que é uma boa estratégia, defendem, outros falam que não, imagina, de jeito nenhum, que é a dieta cetogênica, a estratégia da dieta cetogênica. E eu resolvi trazer esse tema aqui pra gente debater um pouquinho, porque foi meio sem querer, na verdade, né? Um colega meu, enfermeiro oncológico, Matheus, ele tem um canal aqui no Instagram, e aí fizeram uma pergunta para ele sobre dieta cetogênica no câncer, né? O que ele achava. E aí ele acabou me marcando para que eu pudesse responder essa dúvida, visto que nós, nutricionistas, podemos responder com muito mais segurança, precisão e assertividade sobre estratégias nutricionais, não é mesmo? E aí eu resolvi abordar isso no meu canal, recebi muitas dúvidas, muitas pessoas gostaram do que eu compartilhei, e eu abri, então vocês querem que eu fale mais sobre isso? Foi suficiente o que eu expus até agora? E todo mundo votou que queria a live. Então eis que estou aqui para que a gente possa abordar um pouquinho sobre essa estratégia. Assim, a minha opinião, tá? Eu sempre falo isso aqui com vocês. Pra gente ter uma opinião, para nós utilizarmos alguma estratégia, né, no nosso paciente, nós precisamos entender muito bem entendido o que é essa estratégia, como que se aplica essa estratégia, quais são os possíveis efeitos colaterais que o paciente pode ter com uma estratégia nutricional. Sim, é possível que o paciente tenha alguns efeitos colaterais devido à dietoterapia, né, algum sintoma, algum sinal, uma fase de adaptação. Qual é o benefício disso? Se aplica a todos os pacientes, a um perfil específico de pacientes? É uma recomendação? É uma estratégia? Então nós precisamos entender todos esses conceitos, a gente precisa estar muito segura no conceito para que a gente possa aplicar então com segurança essa estratégia. Algo que eu sempre falo com vocês: o paciente oncológico não é cobaia. Não é porque ele está com uma doença que coloca em risco a sua vida, que então vale de tudo e mais um pouco para testarmos e ver se dá certo, tá? A nutrição oncológica, ela tem uma força gigantesca. A nutrição oncológica é essencial para a qualidade de vida e o melhor desfecho clínico do paciente oncológico. Nós conseguimos ver nitidamente na nossa prática clínica a diferença entre um paciente que recebe o acompanhamento nutricional daquele que não recebe. Mas as estratégias nutricionais mal aplicadas, elas não somente não farão diferença, mas elas prejudicarão aquela vida. Não só pensando em qualidade de vida e bem-estar, mas pensando também em desfecho clínico. Aumento de mortalidade, diminuição de sobrevida, melhor aderência à quimioterapia, ao tratamento, né, curativo. Então, é muito importante que a gente tenha essa segurança, tá bom? Antes de nós
batermos o martelo e dizer dieta cetogênica é boa, não é? Depende. Vamos entender o que é a dieta cetogênica, tá? Por que vamos entender o que é a dieta cetogênica? Porque tem muita gente que confunde, tá? O que é dieta cetogênica. Muitos profissionais que confundem o que é dieta cetogênica. Tem profissionais que lidam com dieta cetogênica como se fosse uma dieta high fat, né? Ou uma dieta da proteína. E não tem nada a ver. E eu tô falando isso porque acontece, tá? Um aumento proteico, porque quando a gente diminui carboidrato, parece que fica tudo no mesmo balaio, né? Então, tira carboidrato é cetogênica. Não, não. Apesar de ainda não existir um consenso certinho na literatura sobre dieta cetogênica, nós temos um parâmetro que os artigos utilizam, né, para aplicação da dieta cetogênica, que se enquadra no que seria a dieta cetogênica, tá? Então, a dieta cetogênica, ela é uma dieta. E vou dizer primeiro como é a dieta, depois a sua função. Ela é uma dieta, a dieta cetogênica ela é uma dieta que tem como base principal, substrato principal energético, grupo nutricional em maior prevalência, o grupo dos lipídios, das gorduras, tá? E com o consumo moderado de proteína, estamos falando aí de 10 a 15%, enquanto gordura 80%, e baixo consumo, na verdade, mínimo consumo de carboidrato, equivalente aí a 5 a 10% do VET, tá? E quando a gente pensa em 5%, 10%, a gente está falando de carboidratos, estamos falando basicamente dos carboidratos existentes em algumas frutas que serão permitidas e alguns vegetais. Não estamos falando de grupos de carboidrato realmente, tá? Estamos falando dos carboidratos que existem nos alimentos, né? Digamos assim, sua quantidade residual que existem nos alimentos e aí na somatória vai dar esse percentual. Então, realmente, é uma dieta onde não existe flexibilidade para a introdução de fontes de carboidrato, tá? E qual que é a função da dieta cetogênica? Por que que ela tem essa característica, 80% do VET ser composto por lipídios, gorduras? Porque a principal função dela é que o nosso organismo, que o organismo do paciente passe a utilizar corpos cetônicos, por isso o nome cetogênica, a partir da beta-oxidação, para a produção de ATP e não mais glicose, tá? Ou seja, o corpo ele precisa começar a produzir corpos cetônicos. Então, para que isso aconteça, para que o organismo daquela pessoa utilize essa segunda via metabólica para a produção de ATP, que é a partir dos corpos cetônicos, é necessário que aquela pessoa já tenha, já esteja com seus estoques de glicogênio finalizados, terminados. Então é uma dieta que, além de restrita, pensando no consumo de outros grupos alimentares, é uma dieta extremamente rigorosa. Por quê? Pensem comigo. É necessário um acompanhamento muito rigoroso e que o paciente tenha uma disciplina muito grande. Porque se estamos falando de produção de corpos cetônicos, zerar estoques de glicogênio, o paciente ele não pode, em hipótese alguma, sair da estratégia. Porque se ele consome um pedacinho que seja, uma porçãozinha que seja de carboidrato, pronto. Ele não está mais em cetose. O organismo vai novamente sair de cetose para utilizar a primeira via metabólica para a produção energética. Então, só aí nós vemos dois pontos principais. Primeiro, o profissional nutricionista,
ele tem que estar muito bem capacitado para aplicar essa estratégia, para que o cálculo seja correto, para que a distribuição desses nutrientes sejam adequadas. Ele precisa entender a funcionalidade dessa estratégia, qual é o momento que ele vai aplicar essa estratégia, se ele for aplicar, para que ele possa passar tudo isso para o paciente. Nós vamos funcionar como verdadeiros educadores para educar e ensinar aquele paciente sobre dieta cetogênica. Por quê? Se aquele paciente não sabe quais são os alimentos representantes de cada grupo, vou dar um exemplo clássico: mandioquinha não é legume, tá? Grande parte dos pacientes acha que é. E se ele não tem uma tabela, ou se ele não foi educado a olhar essa tabela, se nós não frisamos a importância, ele vai achar que está comendo um legume na porção que você recomendou e é fonte de carboidrato. Um outro ponto importante: se aquele paciente não entende que ele precisa desse comprometimento nesse período proposto para a estratégia da dieta cetogênica, e porventura ele acaba beliscando, comendo, experimentando alguma preparação com fontes de carboidrato, por mais mínima que seja, todo o processo foi por água abaixo, tá bom? Então, é muito importante que tanto o profissional como o paciente entenda como funciona a dieta cetogênica, tá? Para que ela seja efetiva, porque senão o paciente tá perdendo tempo fazendo, né? E aí não vai ter a funcionalidade dessa estratégia, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. E aí vocês podem se perguntar, como eu já me perguntei, tá? Poxa, mas o paciente oncológico normalmente é um paciente com risco nutricional. É um paciente que já apresenta perda de peso ou vai apresentar perda de peso. Então, como que eu vou utilizar uma dieta restrita, a estratégia da dieta cetogênica, num paciente que pode perder peso? Ele vai perder peso. Aí com certeza ele vai perder peso. Não sei se vocês já pensaram dessa forma, mas existe uma possibilidade desse paciente não perder peso, ganhar peso e manter um bom estado nutricional. Qual que é essa possibilidade? Quando o nutricionista ele entende o que é dieta cetogênica, como é o cálculo da dieta cetogênica, faz a educação nutricional com o seu paciente e calcula de maneira correta as suas necessidades energéticas, bem como fornece a partir da alimentação no percentual da dieta cetogênica, no percentual proteico possível dentro da dieta cetogênica, a quantidade suficiente de proteína para síntese proteica e de manutenção de massa muscular, utilizando também estratégias proteicas de aminoácidos, módulos anti-inflamatórios para aumento da síntese proteica e aumento da síntese de tecido muscular, que daí a gente vai falar mais pra frente nessa live quais possíveis estratégias, tá bom? Então, a questão de suplementação se faz necessária na dieta cetogênica. Então, não basta o nutricionista entender os macronutrientes, né, a distribuição, mas como que ficam os micronutrientes? Como que fica o consumo de fibra nesse paciente? É necessário suplementar? O que suplementar? Quando suplementar? Preventivo? Só se tiver uma deficiência comprovada em exame ou sinais, enfim. Então a gente vai conversar um pouquinho isso no decorrer da live, tá bom? Mas, de maneira geral, então a dieta cetogênica, para resumir, é quando nós, a partir dessa estratégia nutricional, forçamos o organismo da pessoa a utilizar a segunda via metabólica para a produção energética, para a produção de energia, que são os corpos cetônicos, a partir da beta-oxidação. E o que isso gera no organismo, tá?
A partir da utilização do organismo por essa segunda via metabólica, existe o que nós chamamos de uma plasticidade metabólica. Há um aumento ali no estímulo da biogênese mitocondrial. Então, as mitocôndrias, né, são ali as nossas usinas, digamos assim, de energia. E a partir da dieta cetogênica, quando a gente força essas mitocôndrias, quando a gente força o organismo a utilizar uma segunda via metabólica para a produção de energia, a gente aumenta ali a sua biogênese, a plasticidade, a gente faz com que tenha mais versatilidade no organismo. Só que isso acaba promovendo, por exemplo, algumas alterações metabólicas importantes, como estímulo à autofagia, diminuição até bloqueio de vias proliferativas. E aí que está a relação dela com o câncer. Porque se tornamos aquele organismo mais eficiente para a produção energética, e não são todas as células que vão conseguir ser eficientes dessa maneira, e vias de autofagia e diminuição de vias de proliferação acontecem nessa estratégia, então, como consequência teórica, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo com que as células saudáveis, as células que estão boas, as células que estão preparadas para toda essa alteração metabólica resistam e permaneçam. E aquelas células que estão doentes, aquelas células que não estão funcionando muito bem, morram. Essa seria o por trás da dieta cetogênica, pensando no câncer, tá bom? E o que a partir dos estudos nós descobrimos? Que a célula cancerosa é uma célula extremamente adaptativa. Ela quer sobreviver a qualquer custo. E ela é muito boa em fazer alterações malucas metabólicas para conseguir o que ela quer, que é energia, que é ATP. A partir de glicose, a partir de lactato, em situação de hipóxia, em situação onde tem oxigênio abundante. Então, elas são adaptativas. Só que, o que a gente descobriu? Que elas não são tão boas quanto uma célula sadia para fazer toda essa alteração com corpos cetônicos. Elas não sabem utilizar muito bem corpos cetônicos para a produção de ATP. E aí, então, começou a se estudar. Nossa, então peraí, então quer dizer que a célula cancerosa, ela não se dá muito bem numa situação como essa, de cetose. Então pronto. Então é a dieta para o câncer. E aí começou a se falar muito na dieta cetogênica. Só que os estudos começaram a ser feitos. E aí o que começou a descobrir? Né? O que a gente começou a descobrir também? Será que é assim que funciona? Será então que a dieta cetogênica é a grande solução para os pacientes oncológicos? Será que todos os cânceres se comportam da mesma maneira? E aí que foi descoberto que não. Não. O que eu sempre falo para vocês aqui, gente, cada câncer é único. Cada câncer tem o seu próprio comportamento. E é muito importante que nós, nutricionistas, saibamos, dentro do que está ao nosso alcance, do que há de evidência hoje exposta, quais são os subtipos tumorais, como é que é o comportamento dos diferentes tipos de câncer. Porque cada câncer e cada subtipo responde de uma maneira diferente às estratégias nutricionais. Então tem cânceres, por exemplo, que eles preferem a via de beta-oxidação para proliferação celular. E na dieta cetogênica nós estaríamos estimulando a proliferação desse tipo tumoral. Já outros, não. Já outros são dependentes realmente de glicose.
Outros não funcionam bem com restrição calórica. E isso depende do comportamento tumoral. Essa é a nutrição de precisão. Estamos nos encaminhando para isso. Mas ainda o que a gente sabe é a pontinha do iceberg. A gente sabe quase nada sobre isso. Só que dentro do que a gente sabe, é importante que a gente se atualize, que a gente busque informações para que a gente tenha segurança em aplicar ou não uma estratégia nutricional. Então, com tudo isso, o que hoje nós sabemos? Que a dieta cetogênica ela é uma estratégia, ela não é uma recomendação. E aí tem uma diferença muito grande. É uma estratégia que podemos utilizar em alguns casos com alguns pacientes, mas não é uma recomendação, até porque, mesmo que o paciente se enquadre no que seria uma boa estratégia para ele, pode ser que a sua individualidade, que aquela pessoa não vá ter benefícios com a dieta cetogênica por N fatores. Então, por mais que a dieta cetogênica possa se enquadrar num grupo de pacientes, nem todos os pacientes desse grupo vão se beneficiar da dieta cetogênica. E a gente vai falar mais sobre isso também aqui no decorrer da live, tá bom? Então, o que nós temos de evidência hoje, tá? Existem muitos estudos experimentais que demonstram isso que eu falei, né? Aumento na via de autofagia, diminuição, bloqueio das vias de proliferação. Mas em humanos, o que nós temos de evidência? Nós não temos de evidência que a dieta cetogênica reduz o tamanho da massa tumoral. Não temos, tá? Se vocês escutarem por aí, dieta cetogênica mata o câncer, dieta cetogênica reduz massa tumoral. É da achismo da pessoa, tá? Não tem essa evidência clara na literatura, tá? Não temos evidência científica sobre isso. Se dissermos assim, a dieta cetogênica, ela é uma dieta que diminui mortalidade, aumenta a sobrevida. Nossa, os pacientes, todos os pacientes que fazem tem uma redução ali da sua mortalidade, tem um aumento da sua sobrevida. Não temos essa evidência. Temos esta evidência somente em tumores cerebrais como o glioblastoma. Aí já está bem evidenciado, inclusive que a nossa colega falou também de convulsões, tá? Aí a dieta cetogênica já tem uma gama de evidências para nós nos basearmos, tá? Em situações de convulsão, em glioblastoma, enfim, beleza. Mas para os outros tipos nós não temos essa evidência. Quais são as evidências que nós temos hoje? Que a dieta cetogênica, num grupo selecionado em tumores específicos, num grupo específico dentro desse quadro, desse diagnóstico, diminui os efeitos colaterais, aumentando desta forma a aderência do paciente ao tratamento, tá? Então é isso que nós temos de evidência hoje, que a dieta cetogênica, ela pode auxiliar um grupo de pacientes em específico para que eles tenham menos toxicidade proveniente do tratamento antineoplásico, dessa forma uma maior qualidade de vida e uma maior tolerância ao tratamento proposto. E isso, nós temos, o que nos leva a crer, né, em relação a esse fator, é que a dieta cetogênica, por tudo que eu já expliquei para vocês, deixa as células saudáveis mais protegidas e as células cancerosas mais expostas, mais vulneráveis ao tratamento quimioterápico, tá? Mas aí entra o X da questão, né? Vale a pena aplicar essa dieta cetogênica nesse grupo selecionado, que nós já temos evidência que a dieta cetogênica poderia ser uma boa estratégia? Nós sempre vamos precisar levar a clínica em primeiro lugar. Isso eu sempre falo para vocês, a clínica é soberana. Muitas vezes, a literatura, os artigos científicos, as evidências científicas vão nos apontar um caminho de uma boa estratégia para aquele paciente. Mas é a nossa clínica, é o nosso contato com o paciente,
né? É a nossa avaliação como profissional que vai determinar se aquela é uma boa estratégia ou não. Então a gente vai ter que pensar sempre no custo-benefício, tá? E hoje, quais cânceres nós temos, que eu já vi as perguntinhas de vocês, né? Quais cânceres nós temos como resultado positivo, né, a aplicação da estratégia cetogênica? Além dos cânceres dos tumores cerebrais, como eu disse, glioma, glioblastoma, câncer de mama, tá? Nós temos estudos hoje com mulheres diagnosticadas com câncer de mama, subtipo luminal, principalmente, que é o receptor positivo hormonal, que se beneficiariam com essa estratégia, tá? Mas todos os estudos, o que é importante a gente observar na metodologia? O subtipo do câncer, como eu disse, subtipo luminal, tá? É normometabólico, tem um baixo catabolismo, e todas as mulheres que participaram desses estudos não tinham risco nutricional. Isso é importante. Então, isso já é o primeiro ponto. Por quê? Independente se a mulher ela tem câncer de mama, receptor positivo hormonal, mas se ela tem risco nutricional, se ela está num processo de sarcopenia, se ela está com uma perda de peso grave, enfim, se ela tem algum sinal, algum sintoma que a classifica como risco nutricional, ela já não se enquadraria para a aplicação dessa dieta, tá bom? Então, hoje é isso que nós temos de evidência. Em contrapartida, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqueles cânceres que não são recomendados. Não são. Tem aqueles que são, que nós não sabemos, e os que não são. E os que não são, que nós já temos evidência, porque eles têm uma preferência pela via de beta-oxidação para a produção de energia, câncer de cólon, câncer de pâncreas, tá? São alguns exemplos. Próstata não se enquadra. Melanoma, resultados ruins com dieta cetogênica, tá? Aumento de proliferação celular. Então percebam que quando falamos de estratégias nutricionais, muitas coisas estão envolvidas. Como paciente, eu entendo a colocação deles de muitas vezes buscarem estratégias e métodos que possam o ajudar a obter a cura. Como profissional, eu também entendo que nós temos essa ânsia de descobrir algo que vai ajudar muito aquelas pessoas, que vai fazer uma transformação na vida daquelas pessoas, qualidade de vida, desfecho clínico. E aí, qual que é a nossa tendência, tanto da visão do paciente como do profissional, quando buscamos isso? Querermos, a todo custo, encontrar algo milagroso. A todo custo, queremos encontrar uma grande estratégia, uma grande dieta. É isso, vai servir para todos. E cada vez mais, o câncer nos mostra que não existe o para todos no câncer. Cada vez mais, a gente sabe que cada câncer é único. O câncer é uma doença de base genética, de material genético. Cada pessoa tem o seu próprio material genético. Cada pessoa sofreu sua própria influência para o desenvolvimento daquela doença, seu próprio fator ambiental para aquela influência. Sofreu, né, ali o seu próprio dano. E tudo isso impacta nas nossas estratégias, né, nas estratégias de maneira geral. É por isso que hoje, cada vez mais, se descobre novos tratamentos para o câncer. Né? Antes nós tínhamos apenas procedimento cirúrgico, a rádio, aí surgiu a químio, e aí novos protocolos quimioterápicos, agora nós já estamos falando de imunoterapia, né? Então, hormonioterapia, cada vez mais nós estamos descobrindo. Para vocês terem ideia, por falar em imunoterapia, eu era residente do Sírio-Libanês, isso não faz muito tempo, tá? 7 anos. Né, 7 anos atrás. A primeira vez, muito tempo que eu digo assim para ciência, né? 7 anos é nada, né, gente? A primeira vez que eu escutei sobre imunoterapia, anticorpo monoclonal, foi um boom no Sírio.
Eu lembro de participar de reuniões médicas, científicas, onde os médicos explicavam para os próprios médicos o que estava para chegar no Brasil. Então percebam que essas descobertas, elas são recentes, é tudo muito novo. Então, para o câncer, pensando em estratégia nutricional, nós também estamos no mesmo caminho, nós estamos descobrindo. E é muito importante que o que já foi descoberto a gente domine, para que a gente tenha segurança nas nossas prescrições, tá bom? Então, visto tudo isso, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as estratégias nutricionais dentro da dieta cetogênica, tá? Por quê? Quando falamos de uma dieta com 80% de lipídio, não pode, em hipótese alguma, vir na nossa cabeça colocar gorduras de qualidade ruim. Excesso de carne vermelha, carnes processadas, manteiga, óleos vegetais, margarina, pior ainda, né? Entre outros tipos de gordura que são extremamente gorduras inflamatórias, tá? E por que eu tô falando isso? Porque pode ser que se você é nutri-hospitalar, se você já fez estágio em hospital, você já pode ter se deparado com uma dieta cetogênica e com essas estratégias, né? E não é essa a dieta cetogênica, tá? Não é esse o grande potencial dos alimentos ricos em gordura na dieta cetogênica. Porque se vocês já me acompanham há um tempo, vocês já sabem também que para evitar perda de massa muscular, para a gente recuperar o estado nutricional do paciente, é necessário entender o quadro clínico dessa pessoa. Ela não está perdendo peso só por baixa ingestão. Não adianta só aumentar a caloria. Ela está em alto catabolismo devido a um processo inflamatório elevado. E se a gente, a partir da alimentação, aumenta essa cascata inflamatória, aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias, a gente piora todo esse quadro, o estado nutricional do nosso paciente. Então a gente precisa colocar módulos de gordura, fontes energéticas a partir de lipídios, com uma boa qualidade. Poliinsaturado, monoinsaturado, né? Então nós temos aí as oleaginosas, nós temos aí o abacate, o azeite extra virgem, nós temos o açaí, né? Nós temos os ovos, né? A gema, nós temos boas fontes de lipídio para a gente acrescentar na alimentação do nosso paciente, tá? E aí, além disso, além de falar dessas gorduras que são importantes a gente ver da onde que tá vindo essa gordura, é importante que a gente coloque nesse cálculo o máximo que dê de alimentos fontes de micronutrientes, né? Então, porções adequadas de frutas, por mais que sejam frutas de baixo teor de carboidrato, né? Maracujá, frutas vermelhas, né? As berries. Então, é importante que a gente acrescente para a gente tentar se aproximar um pouco dos micronutrientes também, né? As oleaginosas, que são ricas em minerais, por exemplo. Então, é importante que a gente vá trabalhando para que esse paciente tenha também ali um consumo de micronutrientes. Só que, em grande parte, na maioria, na verdade, nós vamos ter que suplementar esses micronutrientes, porque eles não vão estar consumindo na quantidade que eles precisam os micronutrientes, vitaminas e minerais, tá? Então, por mais que eles consumam ali uma porção de legumes, uma porção de frutas, né, daqueles que é permitido, que não vai extrapolar o teor de carboidrato, mesmo assim a quantidade é pequena, porque se ele come um pouco a mais, pronto, já extrapola. Então, quer dizer, a suplementação de micronutrientes se faz necessária, tá bom? E além disso, a questão das fibras, né, gente? Então, é interessante também suplementar fibra, tá? Um mix de fibra para que esse paciente ele não venha ter, por exemplo, uma constipação. É importante também para a saúde intestinal, né? Para a gente modular ali aquele microbioma, né? Então é importante a gente acrescentar fibras. Pensando na questão das proteínas, que pode ser um medo, né, de muito profissional. Então, calcular direitinho, distribuir a proteína em todas as refeições. A distribuição é importante para uma melhor utilização proteica.
Além disso, acrescentar módulos como, por exemplo, de creatina, excelente para recuperação e manutenção de massa muscular, creatina monoidratada, ômega 3 também como fonte ali de gordura, mas um ótimo imunomodulador e anti-inflamatório que em associação com a creatina tem um excelente resultado, né? Nós temos aí também, por exemplo, proteína em pó, né? Proteína que pode ser vegetal ou não, né? Vitamina D é importante também nesse processo. Então, nós podemos utilizar de algumas estratégias para mantermos, né, esse estado nutricional dentro do esperado, tá bom? Então, as suplementações, elas vão ser necessárias, tá, gente? Não tem como fugir, tá bom? Visto isso, eu vou estar respondendo as perguntinhas de vocês e aí eu vou dar as informações finais, tá bom? Então, vão mandando as perguntas de vocês, porque eu imagino que essa live tenha sido densa, que pode ter surgido algumas dúvidas, então não tem problema, pode mandar para eu poder responder aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vi que algumas pessoas fizeram um comentário aqui. Se quiserem mandar no pontinho de interrogação, às vezes é melhor, porque pode ser que passe batido. A Thelma comentou que no paciente acha uma estratégia estressante. Eu vou falar sobre isso na finalização da live, tá? A Renata perguntou, Aline, tem estudos sobre a dieta cetogênica no tratamento oncológico? Tem, em pacientes quimioterápicos, que nem eu falei, naqueles tipos de câncer que eu comentei, tá bom? Câncer de mama e tumores cerebrais como glioma, glioblastoma. Já respondi aqui a dúvida da Renata. E Nilson, dieta cetogênica tem restrição de fruta? Sim, Nilson. Que nem eu comentei no início da live, nós temos um percentual baixo para trabalharmos com carboidrato. Então não são todas as frutas, legumes, enfim, que entram, tá bom? Então é necessário que o nutricionista ele faça um cálculo adequado, né, para que o paciente ele possa consumir ali porções de fruta e de legumes dentro dos aqueles, né, representantes que têm baixo teor de carboidrato e distribuir isso ao longo do dia, tá bom? Tem mais aqui 2 perguntinhas, deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que eu respondi já. Pensando então em tudo isso que eu falei, tá? Então eu já falei o que é a dieta cetogênica, quais são o que nós temos de evidência hoje, qual que é a função da dieta cetogênica, mas eu disse também que a clínica é soberana, certo? Algo que a Thelma comentou, pode ser estressante para o paciente oncológico. Então, muitas vezes, nós vamos pegar pacientes com câncer de mama, muitas vezes nós vamos pegar pacientes com glioblastoma, mas só por isso nós vamos orientar essa estratégia? É muito importante que a gente entenda que o paciente oncológico, ele está passando por uma fase ímpar, extremamente estressante. E é muito importante que a gente tenha em mente, que o alimento, o comer, a comida, é uma parte muito importante de quem ele é e do seu dia. E muitas vezes o comer já está sendo afetado pelo tratamento e os efeitos colaterais. E se eu entro com uma dieta restrita, na qual ele precisa ter muita atenção para não sair da cetose, como eu expliquei no início da live, ele não pode cometer nenhuma escorregadinha, nada. Eu preciso pesar se ele está bem ciente do que é aquela estratégia, dos benefícios, e se na balança dele aquilo vale a pena. Porque se a gente perceber que isso vai gerar mais estresse, que isso vai gerar mais sofrimento, e que aquele paciente já está apresentando efeitos colaterais que impactam a sua ingestão alimentar, e que muitas vezes eles não vão ter a capacidade de consumir alimentos que são da dieta cetogênica, ela não é indicada, tá bom? Eu não devo orientar, eu não devo prescrever. Porque muitas vezes esse paciente vai estar nauseado, vai estar com uma plenitude gástrica. Só alguns exemplos, tá? E aí eu coloco uma dieta aonde ele vai ter um consumo gigantesco de gordura. Uma vez, né, um dia, 2 dias, agora imagine 10, 15 dias. Talvez ele não consiga, né?
Então é muito importante que a gente analise tudo isso, entenda bem quem é a pessoa na nossa frente, para que daí sim a gente possa estar pesando se é uma boa estratégia ou não, se tem indicação para aquela pessoa, tá bom? Um outro ponto importante é que ele vai precisar de uma organização considerável, né? Porque dependendo de quem faz a comida, se é o paciente, se é uma outra pessoa, se ele come na casa de alguém, se ele come na rua, quer dizer, ele precisa de uma organização porque ele não pode ter uma refeição livre, né? Então ele vai ter que seguir exatamente aquilo que está calculado. E ele também não pode comer a mais, não pode comer a menos, tem que comer na quantidade certa, né? Seja de gordura, proteína, carboidrato, enfim, dos alimentos fontes ali, né? Que você colocou. Então ele precisa comer exatamente aquilo, não pode ultrapassar, né? Nem também consumir menos, para não impactar no estado nutricional. Então é uma organização também grande, a gente precisa entender a rotina do paciente, né? Quem são os apoiadores desse paciente, né? Os familiares, enfim, que vão ajudar ou não, né? Então, vários fatores devem ser levados em consideração na hora da gente aplicar essa estratégia, tá? Se a gente resolver aplicar essa estratégia. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá bom? Então, além de tudo isso, é uma dieta de baixa adesão, tá? Então, não é uma dieta que é... Primeiro que, naturalmente, ela não é uma dieta crônica, tá? De uso prolongado, não. Até mesmo os estudos, né, essas pessoas são expostas à dieta cetogênica num tempo determinado, tá, gente? Então é algo programado, né? É algo que é finito, né? Tem um fim. São estratégias que normalmente são utilizadas próximas ao período da quimioterapia, então nos dias que antecedem, mais os dias de infusão, e aí depois volta para alimentação normal, né? Tradicional, geral, enfim. Então são estratégias pontuais que vão mesclando com outras estratégias dietéticas, tá? Mas mesmo assim, mesmo que seja por um período controlado, o que a gente mais percebe nesses estudos, por que o N desses estudos é tão baixo? Pela desistência, né? Pela desistência. Muitas pessoas iniciam na primeira fase e não querem participar da segunda fase do estudo. Porque elas até relatam, olha, realmente eu melhorei, mas assim, não vale a pena pra mim. Porque não comer, né? Então, tudo isso precisa ser visto, tá bom? A Renata comentou, por quanto tempo? Renata, isso também é muito individual, nós não temos isso explícito como evidência, tá? Científica. O que nós sabemos? Que depende do organismo, porque cada pessoa ela vai entrar em cetose em um momento, tá? Que nem eu falei, é de 5 a 10% de carboidrato. Porque cada organismo também. Tem pessoas que com 10% entram em cetose, tem pessoas que precisam reduzir ainda mais para entrar em cetose. Mas o que nós sabemos? De 1 a 3 semanas é o período aí, margem, né, para uma pessoa entrar em cetose, tá bom? Então, devemos levar tudo isso em consideração para a aplicação da dieta cetogênica. Então, o meu martelo final como nutricionista oncológica, né, qual que é? A dieta cetogênica, ela é uma estratégia, como outras, tá? Para um público específico, quando levamos a clínica em consideração, ela pode sim trazer benefícios, né, a longo prazo. Por exemplo, no câncer de mama, diminuição de efeitos colaterais, melhor qualidade de vida. Pensando em glioblastoma, sim, estamos falando de aumento de sobrevida, né? Em diminuição de convulsão, né? Então, tudo isso precisa ser pesado. Ao mesmo tempo que ela não é a solução, a dieta milagrosa, a cura para o câncer, e em hipótese alguma ela deve ser generalizada, porque vimos aqui nessa live, inclusive, que outros cânceres têm a sua proliferação aumentada devido a essa estratégia, mas também nós não podemos ignorá-la, não podemos dizer que, enfim, é uma estratégia que não pode ter benefícios em situações específicas, tá bom? Então, mandem as dúvidas de vocês, não sei se vocês têm mais alguma dúvida sobre a dieta cetogênica. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que vocês agora, depois dessa live, estejam um pouco mais familiarizados com a dieta cetogênica, com seus benefícios,
né? Já tenho ali formado uma linha de raciocínio, né? Se você achava que não em nenhuma hipótese, o que você está pensando agora? E se você achava que talvez, né? Então é bacana vocês criarem essa linha de raciocínio aqui junto comigo das lives, tá bom? Tenho certeza que agora vocês pelo menos estão mais familiarizados, tá? Então é isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Então não esqueçam, tá, gente? Toda terça-feira tem programa Vida com Qualidade aqui no Instagram às 16 horas, tá bom? Pra gente bater um papinho, pra gente conversar sobre um tema importante da atuação do nutricionista na oncologia, tá bom? Sejam bem-vindas novamente, Renata, Débora, a esse time de nutricionistas essenciais. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o fim da live, que participaram, que tiraram suas dúvidas, e eu espero vocês na próxima terça-feira. Um grande beijo e até lá!